Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos eventos da segunda noite de Hexatombe. E, nossa, que noite! A fonte que a gente tem é a transcrição completa de um ritual de sobrevivência que, assim, fica mais cruel a cada hora, forçando todo mundo a fazer sacrifícios diários só para tentar chegar ao fim. E o que me deixa mais tenso nessa história toda é a natureza dela, sabe? É tudo improvisado. É um jogo sem roteiro, onde as decisões dos personagens, ali em tempo real, determinam quem vive e quem morre. Não existe um caminho seguro. Exato. A qualquer momento, um personagem pode fazer uma coisa que muda completamente o destino de todos os outros. É isso. E a nossa missão aqui é justamente desvendar a lógica por trás dessa crueldade toda. Primeiro, vamos entender as regras doentias que foram reveladas e que governam esse jogo. Depois, a gente analisa os dois grandes conflitos que explodiram. Uma vingança pessoal que literalmente pintou o céu de vermelho. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa acontecendo. Sim, uma caçada a uma criatura colossal na escuridão. E, o mais importante, vamos tentar entender a nova e, assim, perigosíssima aliança que se formou no final. Uma que pode ter mudado todo o equilíbrio de poder. Vamos começar, então, pela base de tudo, né? As regras. A premissa do Hexatombe é, na verdade, simples e brutal. O ritual dura 6 noites. O objetivo final é que, na sexta noite, restem apenas 6 sobreviventes. E, para isso... A cada noite, um sacrifício tem que ser feito. Exatamente. E foi nessa noite que os personagens descobriram como essa regra funciona na prática. Nos documentos que eles acharam, ficou claro o conceito do cordeiro. Cada equipe tem um membro que é o sacrifício designado, marcado com um estigma. A missão da equipe é basicamente proteger essa pessoa. A todo custo. A todo custo. Só que proteger não é a única opção. E é aí que a coisa fica psicologicamente complexa. O jogo parece dar uma saída fácil, tipo, se a sua equipe perdeu seu sacrifício ou seu cordeiro, vocês viram desertores. O problema é o que vem depois. Sim, os membros que sobrevivem dessa equipe, eles começam a ser punidos. Eles começam a se deteriorar fisicamente a cada novo sacrifício que acontece no jogo. E o que transforma ele de uma regra abstrata para uma ameaça muito, muito real é o Pomba. O personagem Pomba. Ele é o último sobrevivente da equipe dele. O sacrifício dele já se foi, então ele é, na prática, um desertor ambulante. Nossa, e a narrativa descreve ele ficando cada vez mais fraco, doente, tossindo sangue. Ele é um lembrete vivo para todo mundo do que acontece se eles falharem, né? Exato. A punição não é uma ameaça para o futuro, ela já está acontecendo. E isso leva a gente para a revelação mais sombria de todas, que estava escondida ali naqueles documentos. Que é? Todos que foram designados como cordeiro, como sacrifício, desde o comecinho do ritual, estão fadados a morrer. As regras são claras. Eles não sobrevivem até o final do 6º dia. Não existe escapatória para eles. Isso muda tudo. Quer dizer, a luta de personagens como o Henry, que é o sacrifício da equipe principal, de repente parece inútil. Ele tá lutando por uma sobrevivência que as próprias regras do universo dizem que ele não pode ter. Nossa, isso é de uma crueldade. É uma crueldade calculada. O ritual parece querer testar não só a capacidade de sobrevivência, mas a esperança. E com essa pressão toda no ar, não é surpresa que a noite tenha explodido em violência. Tudo começou com a chegada do Mosto, com um objetivo muito claro: vingança contra o Dalmo, o Colosso. E não foi uma chegada normal, né? O ambiente inteiro reagiu. A narrativa descreve o céu ficando vermelho, quase como sangue, e um sino gigantesco surgindo no horizonte, tocando lentamente. Era como se o próprio ritual estivesse dizendo: ok, agora vocês vão resolver isso na marra, não tem como fugir. E o ritual parece ter uma inteligência perversa, não acha? Não é só um teste de sobrevivência física. Ao colocar o Mosto no caminho do Dalmo, ele força uma repetição exata do maior trauma dele. Sim, a visão do passado. Exato. Uma visão do passado do Dalmo revela que ele foi um lutador de arena que, tragicamente, matou o próprio pai num combate. E agora? Ele é forçado a lutar até a morte de novo.
contra uma figura que ele respeitava. O ritual tá atacando a mente dele, não só o corpo. O combate, então, se torna algo primal. Dalmo coloca uma máscara que parece que o transforma. Ele vira uma força da natureza completamente brutal. Mas enquanto todos os olhos estão nessa luta épica, a verdadeira ameaça vem de outro lugar. É a traição clássica. Um personagem de outra equipe, o Nando, vê a distração perfeita. Ele se aproveita do caos. Enquanto Dalmo e o moço estão se destruindo, ele se aproxima sorrateiramente do Henry, assim, estrategicamente brilhante. Se ele matasse o Henry ali, a equipe principal viraria desertora e começaria a enfraquecer. Só que ele não contava com a reação da Cammy. Foi instantâneo. Em retaliação, para proteger a equipe, ela simplesmente executa o Nando. Um tiro na cabeça. Sem hesitar. A sangue frio. A sangue frio. E com essa morte, a exigência do ritual para a noite foi cumprida. O céu voltou ao normal, o sino desapareceu, o sacrifício foi feito. Exatamente. E logo em seguida, como se o feitiço tivesse sido quebrado, o Dalmo também termina a luta dele, matando o moço de forma brutal. Então, em questão de minutos, a gente teve 2 mortes violentas, mas só uma delas contou para o ritual, a do Nando. Espera um pouco, isso levanta uma questão. Ao matar o Nando, a Cammy não corre o risco de virar um novo alvo? Lembro de ter lido algo sobre isso nas regras. Essa é a parte mais perigosa do jogo, a regra da herança do estigma. Se mais de um sacrifício morre no mesmo dia, a pessoa responsável pela segunda morte herda o estigma, se tornando o novo sacrifício. Aqui me deu sorte. Sorte? Como assim? Como a luta do Dalmo só terminou depois que a morte do Nando cumpriu a cota da noite, a morte do moço não contou como um segundo sacrifício. Foi, por assim dizer, uma morte extraoficial. Mas ela chegou muito, muito perto de se tornar o novo alvo de todos. Uau! A quantidade de pensamento rápido, de estratégia sob pressão, é absurda. A Cammy teve que tomar uma decisão numa fração de segundo que podia ter condenado ela mesma. Impressionante. Essa necessidade de pensar rápido, de conectar os pontos para sobreviver, é uma habilidade que serve para muito além do jogo, né? Quem se envolve com esse tipo de história, com RPGs e narrativas complexas, geralmente desenvolve uma criatividade e uma capacidade de resolver problemas que são incríveis. E esse perfil, sabe, de quem é criativo, inteligente e envolvido com leitura, combina muito com o desafio de estudar para concursos e provas. Totalmente. Inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para realizar onde quiser. Certo. Mas, enquanto toda essa carnificina acontecia na clareira, uma história completamente diferente se desenrolava na floresta. Os personagens Jai e Labirinto tinham se afastado de tudo para ajudar uma figura enigmática que apareceu, o cangaceiro Cristino. A missão deles? Caçar uma criatura gigante chamada Kibungo. E o plano do Cristino era pura estratégia. O Kibungo é cego, então ele seguia pelo som. A ideia era usar isso contra ele. Eles espalharam vários lampiões cheios de querosene pela mata e prepararam uma armadilha com dinamite no final do caminho. A execução foi espetacular. Cristino acende um pavio, atira no primeiro lampião e começa uma reação em cadeia. A criatura, ouvindo a primeira explosão, salta na direção dela, o que a faz aterrissar perto do segundo lampião, que também explode, e assim por diante. Foi como guiar um monstro cego com uma trilha de bombas. Uma trilha sonora mortal. E funcionou perfeitamente. A criatura foi seguindo as explosões até cair direto na armadilha principal. A detonação final foi massiva. Arremessou o bicho longe e o deixou inconsciente. Missão cumprida, certo? Só que não. É aí que vem a grande virada. O objetivo do Cristino nunca foi matar o Kibungo. Ele só queria apagar a criatura por tempo suficiente para abrir a boca dela e pegar algo que estava lá dentro. Um medalhão. Então ele só usou o Jai e o Labirinto.
Eles eram a isca e a mão de obra para o plano pessoal dele. Exatamente. Assim que ele pegou o medalhão, ele simplesmente sumiu na noite. Deixou para trás apenas um lampião especial, dizendo que se eles precisassem de ajuda era só acender. Uma traição completa disfarçada de favor. O que, claro, os deixou numa situação terrível, porque a criatura não ia ficar inconsciente para sempre. E não ficou. O Kibungo acorda, furioso, e começa a perseguir os dois pela mata. A narrativa descreve uma fuga desesperada. Eles estão correndo por suas vidas, com um monstro gigante quebrando árvores logo atrás. E quando parece que é o fim da linha, que eles vão ser alcançados, algo completamente inesperado acontece. Um carro blindado coberto de espinhos e placas de metal surge do meio do nada e para na frente deles. A porta abre e uma mulher, Ana, grita para eles entrarem. Imagina o alívio e o pânico ao mesmo tempo. Você tá fugindo de um monstro e, do nada, um carro saído direto de Mad Max aparece para te dar uma carona. Você entra sem nem pensar para onde tá indo. E o destino era ainda mais estranho. Ela os leva para a base da equipe dela, os Couraças. É uma fortaleza improvisada com sucata no fundo de um cânion, e a líder deles, a Escarlata, é uma figura magnética e aterrorizante. A cena é muito perturbadora. A Escarlata tá lá, imponente, sedutora, mas o ambiente ao redor dela é de puro horror. Um dos membros da equipe dela tá literalmente crucificado numa parede de metal, vivo. Outro parece estar preso dentro de uma armadura colossal, servindo de guarda-costas. É uma dinâmica de poder completamente abusiva, mas que parece funcionar para eles. E a Escarlata vai direto ao ponto. Ela diz que está procurando membros novos e interessantes para a equipe, porque planeja se livrar de um dos atuais. E ela oferece a Jay e Labirinto uma aliança para atacar outra equipe no dia seguinte. É uma proposta tentadora. No meio de um jogo mortal, surge alguém que oferece poder, segurança, um exército, e a sedução não é só na proposta. A narrativa deixa claro que o Jay e o Labirinto ficam completamente envolvidos pela Escarlata. Eles passam a noite lá e, em troca, recebem um aumento de poder e desenvolvem uma paixão que parece quase uma obsessão por ela. Então, nos leva ao grande gancho no final da fonte. Eles podem ter trocado de lado. Foram resgatados sim, mas talvez tenham caído numa armadilha muito pior. A lealdade deles agora é, no mínimo, questionável. Então, vamos organizar esse quebra-cabeça. Foi uma noite de revelações brutais. As regras do jogo ficaram claras, e o destino dos cordeiros parece selado. Duas ameaças imediatas, Mosto e Nando, foram eliminadas. Mas uma força muito mais perigosa, sutil e manipuladora entrou no jogo com os Couraças. E isso nos deixa com uma reflexão para o que vem a seguir. A fonte termina com a equipe de protagonistas completamente fraturada. 2 membros, Jay e Labirinto, estão desaparecidos. E os outros não fazem a menor ideia de que eles podem ter virado a casaca, seduzidos por poder e pela Escarlata. O terceiro dia tá para começar, e tudo aponta para uma guerra aberta entre as equipes. A questão que fica não é apenas quem vai sobreviver ao próximo sacrifício, é sobre o que eles vão precisar se tornar para isso. O que acontece quando o preço de uma aliança, o preço da sobrevivência, pode ser a sua própria identidade? Essa é a pergunta que paira